Olá, minha gente, tudo na paz? Então, viva! Vamos lá, vamos resolver uma questão de física do caderno de Ciências da Natureza do Enem 2017. Uma questão de circuito elétrico. Vamos lá, vamos para a lousa digital, tá aí. Questão totalmente original. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Muito bem, aqui em cima. Vamos resolver? Mas antes, posso te fazer aquele velho pedido? Já sabe qual é? Se não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative as notificações. Isso ajuda a fortalecer o nosso canal e, sendo assim, eu vou postar cada vez mais conteúdo para que todos possam estudar física, aprender física para valer, material de qualidade para você, ok? Muito bem. Se gostar dessa aula, se gostar da resolução, dê o seu like também, nos ajuda bastante. Gente, olha só. A maior tensão U vai provocar nesse trecho do fusível, nesse ramo do fusível, que ramo é o trecho do circuito elétrico percorrido pela mesma corrente, a maior tensão U vai provocar nesse fusível a maior corrente, concorda? Por quê? Porque a resistência do trecho não vai mudar. Se eu aumento a tensão, aumenta a corrente. Como eu quero, escute, usar maior tensão, eu tenho que pensar no trecho que está o fusível, em que está o fusível, nesse ramo, a maior corrente vai ser esse valor nominal de 500 miliamperes, ou seja, de 0,5 ampere. Compreende? Vamos para a lousa, vamos para a lousa. Olha só, vou organizar a tua vida aqui bem devagarzinho, certo? Se esse ponto aqui for A e esse B, a DDP entre A e B é U, que é o que você quer. Mas você não quer apenas U, você quer, olha só, ele diz aqui, determine, onde é que está, dessa forma, evita, tá. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado pela fonte de tensão U, e agora vem aqui, ó, qual é o máximo valor da tensão U? O máximo valor para não queimar o fusível, certo? Então eu já estou pensando que esse U aqui vai ser máximo se eu usar no fusível a maior corrente para não queimá-lo. E qual é a maior corrente para não queimar esse fusível? 500 miliamperes, ou seja, 0,5 ampere. Até aí, tudo bem? Você entende também que, vamos voltar aqui para o circuito elétrico, entre esse ponto e esse não tem resistência, esse ponto é A, e pelo mesmo raciocínio, entre esse ponto B e esse não há resistência B. Ok? Você nota também que o trecho em que o fusível se encontra não tem nada a ver com esses resistores aqui em cima? Isso quer dizer o seguinte, você não precisa envolvê-los. O que você vai usar vai ser, vamos pensar juntos aqui, eu poderia resolver tudo na figura original, mas como é uma explicação, é uma aula, eu prefiro dar detalhes para você, tá? Então veja, ó, o ponto A está aqui, certo? Olha o trecho que me interessa. De A eu passo por um resistor de 120 ohms, 120 ohms, passo pelo fusível, certo? E chego nesse ponto aqui que eu vou chamar de C, ok? Então, ao passar pelo fusível, eu chego no ponto C, certo? Então, já redesenhei essa parte, esse trecho do circuito elétrico que me interessa porque tem um fusível. Mas veja que entre A e C também tem um resistor de 60 ohms. Vamos desenhar? Entre A e C, olha só, entre A e C, um resistor de 60 ohms. Agora, de C a B, tem um resistor de 40 ohms, de C a B, um resistor de 40 ohms, e a DDP entre A e B é a DDPU, que eu quero saber o seu valor máximo. Mas esse valor de U vai ser máximo para não queimar o fusível se eu usar a maior corrente no fusível, que ele me garantiu ser de 500 miliamperes. A maior corrente no fusível
500 miliamperes, 0,5 ampere. Então eu já sei que essa DDP vai ser a máxima se a corrente aqui for de 0,5 ampere, certo? Ah, não entendi ainda por quê. Porque quanto maior a DDP, maior é a corrente total nesse circuito elétrico, porque a resistência desse trecho não muda. Maior a corrente total, maior a corrente em cada elemento, certo? E a maior corrente que pode atravessar o fusível é essa de 0,5 ampere, ok? Muito bem. Então, quanto vale U para que a corrente no fusível seja 0,5 ampere? Respirou? Agora, escute aqui, por favor, olha para mim. Você percebe, a resistência elétrica do fusível é desprezível, é ideal. Veja que entre A e C tem dois resistores, então. O de 120 ohms e o de 60 ohms. Então, como eles estão em paralelo, o que eles têm em comum? A mesma diferença de potencial. E quando a diferença de potencial é a mesma, a corrente elétrica e a resistência elétrica são inversamente proporcionais. Eu vou anotar isso aqui para você. Olha o que eu estou dizendo, tá? Vamos abaixar um pouquinho aqui. Olha só. U é R vezes I. Então, I, U sobre R. Se a DDP para dois resistores for a mesma, ou seja, se ela for constante, o que vai acontecer? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. A corrente e a resistência elétrica serão inversamente proporcionais, certo? Agora vai lá para aquele trecho que eu estou te falando. Espera aí, vem aqui. A DDP entre A e C, eu tenho 120 ohms, mais a resistência do fusível, que é ideal, é desprezível, entre A e C, e também tenho 60 ohms. Logo, esses dois resistores estão em paralelo. A DDP é a mesma, sendo assim, a corrente e a resistência são inversamente proporcionais, é o que eu argumentei com você aqui. Mas se a corrente e a resistência são inversamente proporcionais, veja agora. Se a corrente no resistor de 120 ohms é 0,5 ampere, como 60 ohms é a metade da resistência de 120, a corrente nesse resistor de 60 ohms vai ser o dobro. Então vai ser de 1 ampere. Concorda? É 0,5 no fusível, que é em série com 120, e 1 ampere no resistor de 60 ohms. Por quê? Quer que eu isole isso aqui para te dar uma mordomia maior ainda? Olha a explicação. Veja, eu tenho entre A e C, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o resistor de 120 ohms, em série com fusível que eu nem desenhei, e o resistor de 60 ohms. Se a corrente no de 120 é meio ampere, como eles estão em paralelo, porque a DDP é a mesma, vale esse raciocínio aqui. A corrente e a resistência são inversamente proporcionais. Como a resistência é a metade, a corrente é o dobro, a corrente no resistor de 60 ohms vai ser 1 ampere. Isso que está aqui é o que eu conversei com você aqui em cima, certo? Agora, continua. Esse ponto C, ele representa, olha só, um nó. O que é o nó? É o ponto onde a corrente se divide ou se junta. Veja que nesse nó chegam meio e 1 ampere. Então, quanto tem que sair? A soma das correntes que chegam tem que ser a soma das correntes que saem. Como só tem uma saindo, ela vai ser meio mais 1,5. Desculpe, meio mais 1, 1,5 ampere. É isso. Acabo de encontrar a corrente nesse resistor de 40 ohms, certo? Muito bem. Agora, pessoal, olha só. Entre A e C tem dois resistores, um de 120 ohms e um de 60. São esses dois aqui. Você entende, então, que a resistência equivalente entre A e C, o equivalente entre A e C, ele pode ser o produto pela soma, se você quiser, porque são dois resistores. Mas eu gosto de pensar assim, veja se você não gosta, olha só. Esse de 60 não equivale a 2 de 120 em paralelo? Então eu posso imaginar aqui 3 resistores de 120 em paralelo. Mas resistores iguais em paralelo, você pega a resistência de um deles e divide pelo número de resistores. Então se eu estou imaginando aqui 3 resistores de 120, 120 por 3 dá 40.
40 ohms. Você pode fazer o produto pela soma se quiser. Inclusive, se você preferir, você pode fazer o produto pela soma de 12 e 6 e depois multiplicar o resultado por 10. Vai dar os mesmos 40 ohms. Ah, mas eu sou tradicional, quero fazer do jeito mais conservador possível. Então você faz 1 sobre RE, é 1 sobre 120, mais 1 sobre 60, e você vai achar os mesmos 40 ohms. Quer que eu repita a maneira que eu acho mais objetiva? Quando você tem resistores iguais, você não pega a resistência de um deles em paralelo, tá? Em paralelo, e divide pelo número de resistores. O que eu quis fazer aqui? Imaginar só resistores de 120, que é o maior. 60 equivale a quantos de 120 em paralelo? 2. Com um que tem aqui, quantos de 120 em paralelo eu tenho? 3. 120 por 3, 40 ohms, está aí, certo? Então vai. A, tá aqui, o ponto A. O ponto C, e entre A e C, o que eu tenho agora? O equivalente 40 ohms. E entre C e B, também 40 ohms. Que já estava lá, certo? E a DDP, deixa eu colocar aqui em cima para ficar mais legal de você visualizar. A DDP entre A e B é a DDP que você quer. Lembrando que a corrente nesse resistor, que agora é a mesma nesse, já que eles estão percorridos pela mesma corrente, estão em série, lembrando que essa corrente, volta lá, é essa corrente aqui de 1,5 ampere, certo? Tá, mais 40, rapidinho, tá? Só para ficar mais fácil. 40 em série com 40, quanto dá? Dá 80. Então vai ficar, olha só, A, B, 40 mais 40, já que estão em série, 80 ohms, a DDP que eu quero, U, e a corrente de 1,5 ampere. E agora? Agora, U igual a R vezes I, U eu quero R, 80 e I, 1,5. Então, U, 80 vezes 1,5, 120 volts. Vamos procurar a resposta? Vamos lá, 120 volts se encontra na letra D de dado. Está aqui, letra D. Tá, mas olha só, vamos voltar aqui rapidinho para eu te explicar uma coisa. Esses resistores aqui, ó, eu ignorei. Por quê? Porque eles não pertencem ao trecho que me interessa para o fusível. Ah, então eu poderia usá-los? Você pode usar se quiser, mas você vai fazer uma conta totalmente desnecessária. Eles estão fora. Veja que o que interessa para o fusível são esses três resistores, 120, que está em série com fusível, 60 e 40. Então, percebendo isso, eu simplifiquei a figura, desprezei esses resistores. Entenda, não é que eles não sejam percorridos por corrente, mas eu posso ignorá-los na resolução que eu estou procurando, certo? Eletricamente, para mim, eles não interessam, estão fora, e eu desenhei um circuito elétrico, eu poderia, repito, resolver tudo aqui, tá? Mas eu fiz questão de simplificar ao máximo para você, porque eu sei que muitos têm dificuldade em circuitos elétricos, e o objetivo aqui é você fazer uma boa revisão, e eu fiz entre A e C 120 em série com fusível, e entre A e C 60 ohms. Depois, entre C e B, 40 ohms. A resistência desse trecho é 120 mais a do fusível, que é desprezível, certo? Agora, a corrente é de meio ampere, porque ele me garantiu aqui, ó, que a maior corrente seria de 500 miliamperes para o fusível não queimar. 500 miliamperes, 0,5 ampere, certo? Se é 0,5 ampere nesse resistor de 120 ohms, nesse de 60 que está em paralelo, como a DDP é a mesma, a corrente e a resistência são inversamente proporcionais. A resistência é a metade, a corrente é o dobro, fica 1. Chegam no nó, meio mais 1, então sai do nó 1,5. 120 em paralelo com 60 dá 40, aí ficou 40 em série com 40, percorridos por uma corrente de 1,5. 40 em série com 40, 80. E agora, U igual a R vezes I, achei o gabarito. Aí está, letra D de dado. Estou aqui em cima. Deu para entender bem? Agradeço então sua atenção. Eu quero que você faça um excelente estudo. Até a próxima aula.